Olá, bom dia, turma 231, Colégio Bom Jesus. A gente está mais uma manhã, iniciando mais uma manhã de aula. Hoje é dia 29 de setembro, chegamos ao fim aí do mês de setembro, né? E aí a gente vai terminar também, chegamos ao fim hoje do período que a gente, do capítulo que a gente está trabalhando, né? Do assunto que é a Guerra Fria, né? Então a gente viu aí nesses últimos dias, né, todo o processo a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que se estendeu até e que vai se estender até 1989, final da década de 90, né? Bom, é, década de 80, perdão, início da década de 90. Bom, e o que a gente irá ver hoje, né? Iremos ver os conflitos indiretos, né, que vão ocorrer entre o Estado socialista e o Estado capitalista. Nós iremos ver, por exemplo, a divisão, a guerra da Coreia, iremos ver, por exemplo, a guerra do Vietnã, Laos, Camboja. Nós iremos ver, por exemplo, a descolonização da África e a descolonização da Ásia, né? Que vão ser muito, ser muito, foram extremamente importantes, né, para a configuração do mundo atualmente, né? Ou seja, por que que existe mazelas, pobreza, né? Por que que existe digamos assim, uma precariedade nesses mundos, né? Principalmente na África e na Ásia, no contexto mundial do desenvolvimento, né? O que que levou esses países a se desorganizarem? Então, nós vimos que desde o início desse processo, né, de imperialismo, que foi uma das saídas que o capitalismo teve lá no final do século XIX, esses países foram ocupados, né? E mais do que ocupados, né, esses países enfrentaram uma ideologia de superioridade europeia em relação às suas dinâmicas, à sua cultura, à sua etnia, né? E com o passar dos anos, nós tivemos aí duas grandes guerras, né, pela frente, no século XX, e o enfraquecimento dos impérios promoveu, né, essa possível abertura, ruptura, independência dos países africanos e dos países asiáticos, certo? Então nós iremos ver isso hoje na aula, certo? Acompanhe a nossa aula. Para iniciar, a gente vai começar com um vídeo, né? Então, antes de começar com o vídeo, eu vou abrir aqui para dar bom dia a todos vocês. A gente começa com um vídeo agora que vai dar uma noção para a gente do que nós iremos ver neste dia, ou melhor dizendo, nesta manhã de hoje. Certo, pessoal? Vamos nessa então. Eduarda, que lindo cabelo. Parabéns. Tá muito linda mesmo. Vamos nessa? Compartilhar aqui. Obrigada, Sor. Falou. Compartilhar aqui. Vou colocar aqui o vídeo. Bom filme. É rapidinho, a gente já volta. Que houve, gente? Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência.
Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela República, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola desde 1961, na Guiné-Bissau desde 1963 e em Moçambique desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial.
Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Este último, dividido em dois pelo paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, 1960 a 1975. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai se destacar no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e, ao mesmo tempo, a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito ao contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador. Mas, no lugar do enfrentamento através da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue a sua emancipação e, por ocasião principalmente das diferenças religiosas, mesmo contra a vontade de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu; Paquistão, maioria muçulmana; Bangladesh, maioria muçulmana; e Sri Lanka, de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em dois blocos antagônicos. Existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta. Porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma das forças marcantes do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizam as primeiras décadas do século XXI e que, com certeza, estão longe de uma plena resolução. Muito bem, então. A gente viu agora, então... Eu vou deixar 2 vídeos para vocês. Esse outro vídeo que começou a rodar é um vídeo que vai falar sobre um assunto que a gente vai trazer aqui, que é a crise dos mísseis de 1962, né? Os mísseis nucleares que foram instalados em Cuba. Esses mísseis nucleares, eles ficavam apontados para os Estados Unidos. A gente está em Cuba, a 300 quilômetros dos Estados Unidos, da Flórida, né? E isso vai causar uma tensão mundial tremenda, né? E a gente vai agora dar sequência aos nossos estudos sobre Guerra Fria e a gente vai chegar e vai falar nesse assunto. Então, para dar sequência, eu vou pedir licença a vocês para eu compartilhar a tela com vocês aqui sobre os conflitos, então, que a gente chegou a falar aqui, né? Que são os conflitos da Coreia do Norte, conflitos do Vietnã, né? Então, a Coreia do Norte também vai ter um grande trauma na sua divisão entre entre as Coreias, porque nós vamos ter aqui, além de centenas de pessoas, né, que trabalham de um lado ou do outro, ou que têm parentes de um lado ou do outro, vão ser separadas agora por esse, entre aspas, né, armistício que vai ocorrer entre a Coreia do Norte, que é comunista, e capitalista. Por que eu falei entre aspas? E o que é armistício? É um acordo de não agressão, de não guerra. Vai ser dividida. Acho que vocês não estão vendo, né? Peraí, deixa eu botar de novo aqui.
Aí, agora sim. Ela vai ser dividida quase que territorialmente, né? Ontem, ou perdão, acho que nessa semana, no início da semana, ou no final da semana passada, um pescador foi morto aqui. Um pescador da Coreia do Sul, que estava aqui navegando no mar e ultrapassou aqui para a Coreia do Norte sem querer, acabou sendo alvejado e o ditador norte-coreano pediu desculpas, né? Aquele gordinho lá que todo mundo, eu esqueci do nome dele agora, pediu desculpas pelo que aconteceu, né? Então ele leva lá uma ditadura de comunista muito ferrenha, né? Com o povo da Coreia do Norte. No sul, então, o pró-sul é os Estados Unidos e a ONU, e no norte a China e a União Soviética, então vão ser pró-norte, neste momento histórico, né? Não há vencedores ali. Aqui a gente acabou de ver o vídeo, né? O conflito entre o Vietnã do Norte, também comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Quem vence esse conflito? Aqui há vencedor, né? O vencedor desse conflito é o Vietnã do Norte. Então, o Vietnã hoje é um país comunista, né? Mas para isso ter ocorrido, houve aí 3 milhões de mortos, né? Justamente neste momento histórico, quando os Estados Unidos se metem no Vietnã do Sul, colocando tropas no Vietnã do Sul, nós temos um grande movimento ocorrendo em 1968, 69, 70, nos Estados Unidos e na Europa, que são esses movimentos, né, de liberdade de expressão, de paz, né, o movimento negro nos Estados Unidos, centenas de jovens que serviam o exército americano, a maioria deles eram negros, né, milhares de jovens, não centenas, milhares de jovens negros, e nos Estados Unidos eles não tinham os mesmos direitos civis, né, do que os brancos. Então, as lutas contra esse apartheid, né, a luta pela paz, olha só que contradição, né? As pessoas lutam pela paz, né? Quer dizer, a paz que deveria ser o bem comum, né? Então, este momento aqui vai ser um momento muito tenso da humanidade, uma guerra que vai ser uma primeira guerra assim a ser coberta pela imprensa, né? Uma cobertura muito intensa da imprensa, com fotografias, com imagens. Claro que não é online como é hoje, né? Mas é uma cobertura que vai, digamos, levar o governo do Nixon nos Estados Unidos a uma crise muito grande. Macartismo. O que foi o macartismo? O macartismo foi digamos assim, uma doutrina, uma caça às bruxas que vai ser desenvolvida pelo senador, então o senador Joseph McCartney, que vai perseguir todos os intelectuais, né, que forem socialistas ou comunistas nos Estados Unidos. Então, intelectuais, artistas. E aí tem uma dica. Eu dou uma dica de filme para vocês. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu acho. A dica de filme é esse filme aqui, ó. É um filme com Jim Carrey. Se abrir, né? Aqui, ó. Com Jim Carrey, que se chama The Majestic, né? Esse filme, ele vai... é um filme que me surpreendeu muito, porque eu achei que fosse uma comédia, né? Porque geralmente o Jim Carrey faz comédias, mas ele é um filme que vai explicar bem esse momento, né? Eu acho que ele consegue ver o filme aberto pela internet mesmo, aqui pelo YouTube, né? Enfim, ele se passa na década de 50 e esse jovem artista ele é confundido, né, e perseguido pelo macartismo. Vejam que o macartismo, então, essa perseguição a todos aqueles que eram considerados comunistas, isso vai se irradiar pelo mundo, né? Quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter na década de 60, essa doutrina, né? Quer dizer, o Carlos Lacerda dizendo que João Goulart era comunista porque queria fazer os planos de metas e tal. Até o golpe militar que ocorre em 64, ele é estimulado por essa noção, né, de combate ao comunismo, contra os comunistas, né? E a gente sabe muito bem que o João Goulart não era comunista coisíssima nenhuma, ele era um político populista, né? Enfim, que trabalhista, né? Que queria fazer reformas e não revolução.
Seguindo adiante, a gente vai ver então Cuba. A história de Cuba, ela também é interessante nesse processo, porque Cuba não foi um país, assim, digamos, que fez uma revolução comunista. Não. Cuba fez uma revolução nacionalista. E a gente vai entender um pouco sobre Cuba agora, né, que eu disse para vocês há 2 aulas atrás, né, sobre essa confusão que fazem na nossa mente. O que vai acontecer? Cuba é uma ilha, obviamente, todos sabem que está ali 300 quilômetros dos Estados Unidos, e ela é uma ilha, era uma ilha, né, de perversão, né, uma ilha tipo da fantasia americana. Né? Então a elite americana, os grandes cassinos e a prostituição, o consumo de drogas, né, de álcool. Então, Cuba era um lugar para que essa elite pudesse abstrair, né, desestressar de tanto trabalho, de tanta, enfim, glamorização no Caribe, né, cara? Porque Cuba é uma ilha lindíssima, que é rodeada por um mar de águas, né, verdes como esmeralda. E aí o que vai acontecer? Cuba, 80% da população cubana é negra, né, obviamente por conta da escravidão moderna, mas existe uma elite branca em Cuba. Então, o Fulgêncio Batista é um militar, assim, um ditador, né, que governa a ilha, a mandos e desmandos dos Estados Unidos. Então, ele governa a ilha, principalmente para os americanos. Né? Mas tem uma elite branca, né, que não gosta, não curte isso. Né? E tem uma elite branca que curte, porque acaba se beneficiando. Assim como aqui no Brasil. Né? Tem pessoas que estão aplaudindo o governo, tem pessoas que não estão aplaudindo, estão fazendo uma crítica. Mas lá, esses jovens, né, vão se reunir aí, a família Castro, principalmente, né, Raul Castro, Fidel Castro, que foi o grande presidente aí durante anos, né, de Cuba, vão se encontrar com outros idealistas, né, como Ernesto Che Guevara, um médico, não chegou a ser médico, mas estudante de medicina argentino, Camilo Cienfuegos, e vamos derrubar o governo de Fulgêncio, vamos tirar o Fulgêncio do governo, porque ele faz mal para a nossa ilha. E aí surge um sentimento nacionalista. Sentimento nacionalista que vários países da América Latina, da África e da Ásia começam a desenvolver, e a gente viu no vídeo, né, desde os anos 10 do século XX, né, e que vão aumentar o seu grau de importância, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as potências elas vão estar um pouco enfraquecidas, né, as potências imperialistas. Né? E aí esses caras, então, chegam e derrubam Fulgêncio Batista. Mas aí, em 61, então, 2 anos depois, o presidente JFK, dos Estados Unidos, tenta invadir Cuba. Há uma resistência e eles são expulsos de Cuba, o exército americano. Bom, isso vai abrir um precedente, né, para os Estados Unidos, então, decretar Cuba como inimigos do país. E aí Cuba, uma ilha sozinha no Caribe, vai fazer o quê? Buscar o apoio e busca o apoio dos soviéticos. E aí então Cuba se torna comunista. Por isso que eu digo que Cuba não fez uma revolução comunista. Cuba fez uma revolução nacionalista e torna-se comunista. Aí vem um outro elemento que foi uma grande crise em 62, então, um ano depois que Cuba recebe o apoio dos soviéticos, que são os mísseis nucleares que são apontados para os Estados Unidos. Isso vai gerar um momento de tensão muito grande, né? E por isso, então, este outro vídeo que começou a tocar ali vai estar na descrição, né, do vídeo de vocês. Vocês podem, lá na Iônica, né, ou no YouTube, prof.jairobrum, clicarem ali e assistirem aí esse vídeo, né, falando sobre este problema. É um pedacinho de um documentário. Mas, se vocês quiserem ver um filme que conta muito bem essa história, eu tenho aqui também uma dica de filme, segunda dica de filme da manhã, que é esse aqui. Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Este filme aqui, com Kevin Costner, Bruce Greenwood, esse filme é sensacional. Vale a pena assistir, vocês vão ver que vai contar justamente este momento histórico. Acredito que tenha no YouTube também, né? É um filme já de 1900 e... Deixa eu ver aqui. Eu não sei aqui.
não sei que ano que ele foi produzido. Mas é um filme muito bom, muito legal. Vale a pena vocês assistirem, né? Sobre espionagem, sobre Guerra Fria, sobre essa crise da Guerra Fria neste momento histórico, certo? Também é uma dica que eu vou deixar para vocês, né? Que vocês possam assisti-lo. Vamos ver aqui. Golpes militares, a gente viu também, Brasil em 64, toda a ditadura que foi até 85, com a eleição do Tancredo, que morreu e assumiu o José Sarney. Então nós tivemos aí 5 presidentes militares no Brasil. Tivemos uma ditadura no Chile, em 73, que houve a deposição do Salvador Allende. Salvador Allende, que era um político eleito legalmente, democraticamente de esquerda, ele vai ser caçado pelo Augusto Pinochet, né, que é um general extremamente cruel, né, ele vai matar muitas pessoas em Santiago, inclusive no estádio, né, de Santiago, no estádio geral de Santiago, vai fazer um paredão de balas, né, matando os manifestantes que protestavam contra a deposição do Salvador Allende. E que sem dúvida, foi condenado por crimes, né, que cometeu na sua ditadura, Augusto Pinochet, e ele é elogiado pelo atual presidente da nossa República Brasileira, né, que são coisas que a gente não entende. Na Argentina, a Isabela Perón, que vai ser deposta pelo Videla, que também é um general militar. Então vocês vejam que os golpes militares vão ser uma lógica para os Estados Unidos, para a América Latina, se proteger de uma possível cubanização latino-americana, né? Evitando que ocorram movimentos de esquerda que cheguem ao poder na América Latina. Então o Videla, sem dúvida, vai ser o período, né, ditatorial mais sanguinolento. Começa em 76 na América Latina. Certo? Então, a ditadura que matou mais na América Latina foi a ditadura argentina. Nós temos vários movimentos, né, importantes em memória, né, das pessoas que morreram, como, por exemplo, as Madres da Praça de Maio, que são um movimento que se tornou hoje uma referência na América Latina em luta pelos direitos humanos e tal. Inclusive, é uma universidade aberta no estado argentino. A descolonização da África, a gente viu, né, que ocorre, né, no mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, somando-se a isso o enfraquecimento dos países, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O Estado português é o último país imperialista a largar o osso, né, do colonialismo. O último país a se descolonizar são os países justamente de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, né, o arquipélago lá das Ilhas da Madeira, na África, e não promoveu muitas mudanças, né? Pelo contrário, nós vamos ter a ruptura do passado, a exploração econômica e tal. Os países são países que vão ficar com um déficit muito grande, vão ficar dependentes das economias internacionais até hoje, né? Porque sofreram mazelas. Quer dizer, o imperialismo não trouxe desenvolvimento, só trouxe atraso, só trouxe miséria para esses países. O fim da União Soviética. Como é que chega ao fim a União Soviética? A União Soviética chega ao fim porque a gente viu, né? Houve um descompasso entre o desenvolvimento industrial e bélico, né? Principalmente os incentivos de desenvolvimento bélico de armas, e não houve desenvolvimento humano. Então, o presidente, em 85, chamado Mikhail Gorbachev, vai promover 2 movimentos. Um movimento chamado de abertura, e isso em russo quer dizer perestroika, é uma abertura econômica para tentar adequar esses países, né, ao movimento, e um outro movimento chamado glasnost, que é transparência. E esses 2 movimentos vão gerar a chamada Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, a debandada dos países que faziam parte da União Soviética, promovendo o final, né, digamos assim, nostálgico do mundo soviético, o que vai ser configurado na derrubada do Muro de Berlim, né, em 1989. Então, a queda do muro é simbolicamente o fim, né, da União Soviética. Mas não acaba o socialismo, porque a gente sabe que existe a China,
existe ainda, né, a Coreia do Norte, existe o Vietnã, existe Cuba. Então, esses movimentos aí ainda existem, e a reunificação da Alemanha ocorre a partir da saída, né, dos soviéticos do lado oriental. E aí, então, nós temos a tentativa de reconstruir, costurar a Alemanha a partir da década de 90, e sabemos nós, né, discutimos aqui em aula, inclusive, que os alemães conseguem fazer essa reconstrução, reconstruir este processo, justamente porque a Alemanha hoje é um país na Comunidade Econômica Europeia com um grau de importância muito grande, né? Uma economia forte, né? Um poder digamos assim, capitalista interessante, né? Tem muita voz no Congresso Europeu, né? Quer dizer, a Alemanha tem os seus méritos. Isso justamente por conta dessa recostura, dessa reconfiguração na Europa. Bom, pessoal, eu acho que a gente tinha que discutir alguns elementos importantes sobre o final, né, da Guerra Fria, do mundo dividido. Esse mundo ele continua dividido, nós continuamos divididos, obviamente que não mais por uma lógica capitalista e socialista, como a bipolarização desse período da Guerra Fria, né, entre socialistas e capitalistas, capitaneados os capitalistas pelos Estados Unidos e os socialistas pela União Soviética, mas continuamos divididos, né, em outros aspectos, em vários aspectos, né, entre os países que têm desenvolvimento humano, entre os que não têm, entre os países que têm desenvolvimento tecnológico e outros que não têm. Hoje, muito mais por uma questão da pandemia, a gente consegue observar, né, que existem países que estão muito atrás. Eu estava observando, assim, por exemplo, nós aqui no Brasil, só em Porto Alegre, acho que são 1.600 UTIs que a gente tem, né? Tem países na África que tem uma UTI. Um país inteiro tem uma UTI, né? Ou países que têm 2, 3 UTIs no país inteiro, né? Quer dizer, nossa, não é um mérito nosso, né, termos UTI. É o desenvolvimento econômico, social, humano que esse país, né, tem. Então, isso faz a diferença para a gente observar, né, que o capitalismo nem o socialismo conseguiram resolver isso, né, essa equidade entre os povos. Então, há muito que ser feito, né, e nós estamos aqui para tentar modificar isso. Tem uma pergunta aqui, eu acho, né? O Tiago pergunta sobre qual a diferença de socialista para comunista. Muito bem. Bom, essa diferença, Tiago, é uma diferença teórica, né? Quando a gente se refere a um país socialista ou comunista, a gente se atrapalha um pouco sem saber o que quer dizer. Dentro da teoria marxista, né, o socialismo seria a última instância, né, do processo de transformação social, né? Perdão, o comunismo, que é comum a todos, né? Então, o socialismo seria o capitalismo é importante dentro desse processo para a transformação no socialismo. Então, o capitalismo, nós temos a sociedade com, como é que eu posso dizer para ti, cada um de nós, né, liberal, dentro da lógica liberal, né, a propriedade privada, né, e os trabalhadores, então, vendendo a sua mão de obra. Então, existem conglomerados de pessoas, empresários, de burgueses que são donos dos meios de produção, e a gente não, né, nós, os trabalhadores, não. No socialismo, isso ocorre que o Estado... eu estou resumindo para ti, tá? A teoria do cara não dá para fazendo isso em 2 minutos. O socialismo já é uma fase onde não existe mais a propriedade privada, a propriedade toda é do Estado, e então existe um Estado, e esse Estado ele divide as coisas, ele é governado pelo trabalhador, né? Então o trabalhador governa o Estado e ele divide.
Então, o Estado divide hierarquicamente entre os seus, né, cidadãos os meios de produção, né? Então, isso é o socialismo. E o comunismo é a última fase, quando não há Estado, né? Quando não há Estado, quando todos são donos de todas os meios de produção. Então, não há uma hierarquização social. Claro que não é bem simples assim, tem um monte de teoria, tem um monte de coisas, mas é mais ou menos por aí, Tiagão. Né? Se tu te interessou, vai atrás, vale a pena. Então, fiquem bem. Na quinta-feira a gente está de volta. A gente está terminando a nossa aula. Quinta-feira, então, nós começamos a fazer uma revisão, né, dos conteúdos que a gente viu nesse segundo trimestre, né? E se preparem que na outra semana, então, a última semana antes do recesso, a gente vai fazer revisões, tanto na segunda, na terça quanto na quinta, porque a nossa prova é no dia 19 de outubro, depois do nosso dia, do Dia das Crianças. Aliás, Dia dos Professores também, hein? Quero um abraço de vocês. Beijão. A gente se vê na quinta. Aquele abraço. Tchau, galera. Feito, Valeu, tchau, tchau. Feito. Bom final de semana. Igualmente, igualmente. Eita.